Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Papo de Pro. Eu sou o Gu. E eu sou o Marcão. É isso aí. Primeiro Papo de Pro de 2025, Marcão. Bora lá, hein, Gu? Pra mais começando um ano, com hein? tudo. Vamos começar com tudo e com temas bem relevantes. Muito. O de hoje é bem especial, hein? O de hoje é diferente de tudo que a gente já trouxe aqui. É. Igual o restante do ano. Vai ter muito tema bacana, vai ter muito tema interessante que esse ano a gente está separando para vocês. E o tema de hoje é para começar com chave de ouro. Eu também estou super curioso aqui com as nossas histórias que a gente vai ouvir. E bem, para começar, a gente vai falar aqui de blindagem automotiva. Além da blindagem automotiva também, tudo que tem em volta ali da parte da pintura, customização. E vamos ouvir boas histórias náuticas com um dos nossos convidados que simplesmente, por um longo período aí da sua vida, da sua carreira, curtiu o mar, curtiu a adrenalina do mar, né, em velejar e com certeza Vamos vai trazer um pouquinho mais, né? histórias bem interessantes aqui pra gente. De blindagem para pintura, para náutica, então tem bastante coisa aí. Tem bastante coisa aí. Mas antes, vamos falar de coisa boa. Vamos lá, falar verdade. de desconto. Boa. Galera, já no início do podcast, mas vai depois, hein? Não vai fechar aqui agora e espera um pouquinho, vai valer a pena. Aqui a gente vai deixar o cupom para vocês de desconto, Papo de Pro, tudo junto. Acessa lá, o site está aqui, então você consegue 10% de desconto em qualquer ferramenta que está no site da Bosch. O site vai estar aqui na descrição. E é bem legal, válidos para compras acima de R$ 199 e até o final do ano. Então, o Papo tem de tempo. Pro ajudando aí na aquisição Exato, da então galera, não precisa hein? fechar o episódio agora, dá tempo de você ir lá com calma depois e procurar. Continua assistindo aqui, depois você vai lá. E sem ficar lá pedindo, pelo amor de Deus, pro desconto pro vendedor, né? Já é automático. Já tem um descontinho bom Isso e os aí. preços também são bacanas. Bom, vamos então apresentar os nossos convidados? Vamos lá. Bom, para começar, eu vou ter que ler a ficha desse convidado aqui. O currículo é longo? O currículo é longo, né? Muitas atividades que ele já fez também na sua carreira. A memória do Marcão não tá muito boa, então... Também, né? Muito papo de pro, muito texto para decorar. Mas enfim, vou começar com o Gustavo, que faz parte, né, trabalhou já desde 1992. Acho que você não era nem nascido, hein, Gô? Desde 92. Gu e Gustavo. Trabalhando com a parte automotiva. Ele teve, né? Começou com Lava Rápido e depois abriu em 98 a Croma. E começou, então, terceirizado em algumas das concessionárias da região. Depois trabalhou com grandes marcas, dentre elas a gente pode até citar aqui Toyota, Land Rover, Lexus, a BMW e, inclusive, na preparação de veículos do Salão do Automóvel. Quantas histórias será que o Gustavo não tem, hein? 2016 começou a atuar com projetos de blindagem, principalmente com a certificação da Toyota, e agora está aqui para contar um pouquinho das suas histórias, um pouco desse universo de blindagem e algumas outras histórias curiosas do mundo da náutica com a gente. Seja bem-vindo, Gustavo. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado, Marcão. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos lá, vai ser um bate-papo bem gostoso. Muita história para contar. Vamos lá, estou animado. Isso aí. E junto com ele, temos aqui também, vocês já viram aqui, a câmera já revelou, mas o Ozinei. O Ozinei, ele trabalha há 12 anos nessa área de repintura automotiva, lá na AkzoNobel, um grande parceiro da Bosch, referência melhor do mundo quando a gente fala em pintura, repintura automotiva, pintura em geral. Eu, particularmente, tanta coisa e tanta tecnologia que a empresa tem que um pouquinho na conversa que eu tive aqui com o Ozinei, eu fiquei... Nossa, são duas muita coisa, gigante. Né? Bosch, AkzoNobel e a CIA também, que é uma parceira da AkzoNobel, que faz parte do nosso grupo aqui. Exato, e ele tem 25 anos de indústria, né, de experiência, vamos dizer assim, 25 anos de experiência nessa indústria de pintura. Então, Ozinei, muito obrigado pela presença. Obrigado, Marcão, uma honra, bom estar com o Gustavão aqui também, um parceiro. É uma honra estar aqui representando a Akzo e poder falar um pouquinho sobre o universo da cor, sobre a galáxia que é tinta, né? Com certeza. Em 15 minutos, batendo um papo, viu que tinta, cor e produto químico é uma galáxia. Então é uma honra poder representar a Akzo aqui e trocar essa figurinha com vocês. Aí falar um pouquinho de carro também, que o Gustavo quase não gosta, né? Um pouquinho, né? Podemos falar de barco também, né? Tudo um pouquinho. Legal. Senão temos que ficar aqui umas 8 horas. Acho que esse episódio aqui, com menos de uma hora, não vai terminar, não. Acho que vai ser um longcast, não um podcast. Boa. Mas vai ser um papo muito legal que, com certeza, vai passar muito rápido, pode ter certeza. Mas vamos começar aqui. Uma curiosidade que eu tenho.
Agora conversou com o meu xará aqui, vou chamar de Gustavo aqui, porque senão vai... Gu 1, Gu 2. Gu e Gu 1, Gustavo. Gu 2. Tá bom que ele G1, chegou G2. primeiro, né? Ele chegou primeiro, então... mas vamos lá. Gustavão, nesse ramo da blindagem, como começou isso? Como que surgiu essa ideia? Pô, vou entrar nesse ramo, vou começar a fazer isso aqui, porque... Cara, para contar como entramos na blindagem, né, a gente vai começar pelo fim, mas legal. Acho que cada etapa da minha vida, né, como empresário, tem a ver com o momento que nós chegamos à blindagem. Mas nós chegamos à blindagem, e isso envolve a náutica, envolve uma série de coisas, é tudo muito interligado, né? Nós chegamos à blindagem em um determinado momento, numa das regatas que nós estávamos fazendo, que nós representamos por muito tempo a marca Lexus, defendemos a marca Lexus, né, nas regatas internacionais da ORC, com o barco da Croma. Num desses momentos, nós estávamos com uma turma da diretoria da Toyota acompanhando as regatas, e no final dessa regata houve uma conversa, né? Nós aproveitávamos, às vezes, o fato de estarmos todos reunidos ali, né, no mundo náutico, vendo as regatas, tal, de uma marca que a gente representava. Houve um bate-papo muito descontraído. Olha, vocês não acham que nós deveríamos olhar a blindagem com muito carinho? Afinal, a Toyota é referência mundial em veículos blindados, né? Os veículos da Toyota são os mais blindados do Brasil, tal. E naquele momento nasceu um interesse da montadora em estudar profundamente o caso, né? E foi pedido uma autorização para a matriz para estudar o caso, e essa autorização foi concedida, e nós começamos em final de 2015 e 2016 com o projeto de blindagem certificada da Toyota, que foram 4 anos e meio de um estudo bem intenso, né? Começando desde a aceitação do mercado, entendendo balística de materiais, o funcionamento de diversos materiais, polímeros, tal, até a precificação, como posicionar o carro no mercado, testes muito rigorosos. Chegou aí carro para fazer o crash test fora do país, o Latin Cap, enfim. Então foi um projeto muito robusto que começou em 15 e 16 e terminou em 20 com o lançamento da blindagem certificada, e a Croma participou desde o primeiro momento onde houve a ideia até a entrega do projeto. Então foi assim que nós começamos, né? Bem legal. É um projeto muito interessante, envolvendo testes balísticos, tal, enfim, deve até ter algumas imagens Com aí para certeza. passar, enfim. A gente já mostra aqui já. O que eu fiquei sabendo hoje, que é bem interessante, é que o Brasil, ele é referência em blindagem, é isso mesmo? Sim, o Brasil é referência em blindagem. A blindagem automotiva, ela se destacou aqui ainda nos anos 90, né? E como ela cresceu muito rápido, infelizmente, por uma necessidade da classe média alta, de alguém que tinha um poder aquisitivo melhor aqui no país, empresas começaram a estudar e desenvolver novos materiais para deixar o veículo mais leve, né, e ficar mais fácil a blindagem. Das primeiras blindagens, que eram feitas totalmente com aço, onde você tinha um problema muito grande. De potência, né? A perda de potência é o menor dos problemas, né? Você tinha problema de enrijecimento do chassi. Então, em caso de acidente, o carro não se comportava do jeito que deveria comportar. Você tinha o problema de peso excessivo, o problema de espaço de frenagem. Você tinha uma série de questões das primeiras blindagens que realmente alterava muito o projeto. Você estava protegido do tiro ou de uma forma da violência urbana, mas você estava nas primeiras blindagens muito exposto à segurança viária. Então, caso de um acidente mais grave, uma batida... Toda aquela chapa vinha até você ali. Funcionamento de airbag, né? Enfim, você tinha N problemas elétricos com o carro. Então, isso foi uma evolução realmente que no Brasil aconteceu de uma forma espetacular, né? Grandes empresas começaram a estudar polímeros balísticos, deixar a blindagem mais leve, menores intervenções possíveis, né? E hoje nós estamos num ponto onde o Brasil, sem dúvida nenhuma, é referência mundial de blindagem, aí já exportando toda essa tecnologia e materiais para o mundo inteiro já hoje. Nossa. Legal. E falando da blindagem em si, ela acontece em qual momento na aquisição de um veículo? Na montadora, na concessionária?
no pós-vendas? Como que a Croma atua nesse mercado? Hoje ainda a blindagem acontece pós-compra do veículo, né? Você pode, com algumas montadoras já com projeto certificado, você pode comprar o veículo já blindado por um parceiro, mas sempre pós-produção. Então o veículo é sempre produzido da forma que ele foi concebido para ser, né? Então o veículo sai da montadora, perfeitas condições, como um veículo 0 km, do jeito que foi projetado. E só deste ponto em diante que a blindagem acontece, em diferentes momentos. Se são empresas certificadas, podem pegar o veículo para blindar ali entre o faturamento para a concessionária ou para o cliente. Se são empresas não certificadas, pós o faturamento do carro para o cliente escolhe uma blindadora para mandar blindar. E a partir do faturamento desse veículo 0 km, a qualquer momento ele pode ser blindado. Pode ser blindado no veículo 0 km, um usado, Isso nada interfere. Se o veículo estiver em boas condições de uso, ele pode ser blindado a qualquer momento. Uma dúvida que eu tenho, assim, a gente sabe que antigamente influenciava mais, mas hoje ainda influencia a questão do peso do carro, né? Lógico, bem menos do que quando você acrescentava um monte de chapa de aço no carro. Mas qual que é a indicação para se blindar um veículo na questão do motor? Tem que ser 1.6, 2.0? Qual que seria hoje... Que 1.0, se a gente for... Eu não sei se o cara vai fazer isso, né? Blindar um Celta ali, alguma coisa. Mas se a gente pegar um motor 1.0 convencional, ficaria interessante? Não, acho que qual que seria a indicação? Todo veículo, qualquer veículo, seja 1.0, 2.0, esportivo, super esportivo, SUV, ele sai com um peso de tara, um peso útil que você pode levar no veículo. Então, tem veículos projetados para 2 pessoas, mais carga, tem veículos projetados para 4 pessoas, mais carga, para 5 pessoas, para 7, 8 pessoas. Então, o importante de toda a blindagem e do usuário do veículo blindado, principalmente, é respeitar a carga útil máxima do veículo. Então, se você tem um veículo que ele pode levar 300 quilos de carga útil ou 500 quilos de carga útil, você vai agregar um peso com a blindagem. Você tem que lembrar que uma vez agregado 150, 200, 250 quilos nesse carro de blindagem, você, com os ocupantes do carro junto, você não pode ultrapassar esse peso da carga útil que o veículo foi projetado. Porque daí você teria que retrabalhar freios, suspensão, algumas coisas que você teria que mudar a engenharia do veículo, né? Mas hoje, o que é importante o cliente pesquisar e procurar? A blindagem mais leve possível. E hoje nós temos N opções no mercado de blindagens, desde convencionais, que usam muito aço, até blindagem extremamente leve, com muitos polímeros, vidros de última geração, extremamente leves. E o preço está totalmente ligado ao peso hoje em blindagem. Quanto mais leve, materiais mais tecnológicos, mais custoso, mais caro, né? Quanto mais pesado, materiais mais... recurso menos tecnológico. Materiais mais convencionais, mais barato fica a blindagem. Então, dependendo do uso da pessoa, se a pessoa não costuma andar com a família dentro do carro, é só um carro para ir buscar o filho na escola, tal, você consegue utilizar uma blindagem um pouco mais pesada. Se você é uma pessoa que é o seu único carro da família, você quer ir para a estrada com a tua família dentro do carro, tal, o peso é extremamente importante e relevante. Então você tem num mesmo carro, pegando um sedã médio, tipo um Corolla ou uma BMW 320, uma Mercedes C, que são sedãs médios, né? Você pode ter blindagens que vão de 130 a 135 quilos no mínimo, não menos que isso, para blindagens que vão até 270 quilos. O que muda são materiais empregados. Então, se você tem uma família de 4 pessoas e costuma usar esse carro para a estrada, não faça a blindagem mais pesada. Procure uma blindagem leve para obedecer toda a segurança do veículo. Porque só aí pelo peso já são quase 2 pessoas aí, né? Vamos dizer, a mais no carro. Então você já tem uns 5. Acrescenta mais 2, um peso de mais 2 vai... Então você tem que... Você deixa de pôr bagagem, você deixa de pôr alguma coisa. Não exceda o peso original concebido do veículo. Aproveitando para trazer também o Zinei para o nosso papo aqui. Eu acho que ele, observando, falando, né, da montadora, concessionária, do pós-venda, também para conectar com a AkzoNobel, né? Onde que ela participa dentro dessa cadeia? Ela está em todas as etapas da cadeia e como que ela
se tornou assim uma referência no mercado em termos de pintura automotiva e também um pouquinho da sua história, como que você entrou nesse universo. Bom, eu comecei a falar um pouquinho da minha carreira antes, né? Eu sempre trabalhei em tintas, né? Eu comecei numa outra indústria já aos 18 anos, né? Programa de estágio da empresa e fui passando por várias etapas, né? Pela área técnica, né? Visitando oficinas, concessionárias, né? Eu venho do interior do Rio Grande do Sul, lá tinham muitas oficinas, concessionárias, também empresas de ônibus, né? O Sul é um polo metal mecânico muito forte, né? Então a gente fazia esse trabalho, né? Vindo a São Paulo e aí minha carreira começou a mais paulistano aqui nesse segmento também muito conectado a grandes grupos de concessionária, grandes oficinas, né? E eu fiz toda a minha trajetória na corporação até que a Akzo vem e me convida, né? Uma curiosidade, a Akzo, né, a marca Sikkens, que é uma das nossas marcas, né, é a primeira indústria de tintas do mundo. É uma empresa que tem quase 300 anos, né? Incrível. Quase 300 anos, né? E Sikkens era o sobrenome do fundador da empresa. Então, o senhor Sikkens era um belga que ficava na Holanda e fazia tintas para pintar as carroças na época. Então, ele ficou famoso, né? Ele fazia lá algumas resinas, pigmentava e fazia tinta, né? Quando a gente fala de Akzo Nobel, é uma galáxia, né? Nós somos uma indústria de tintas, né? Nossa marca mais conhecida é a Tintas Coral, né? São os nossos colegas, né, de tintas decorativas, né? E aí a gente tem diversas marcas abaixo da Coral, né? Como Sparlac, que é para linha de madeiras, né? Eu fico diretamente ligado a tintas automotivas, né? Eu sou responsável pelo negócio no Brasil para tintas automotivas e também industriais. A gente atende esse segmento de oficinas, concessionárias, como eu já comentei, blindadoras também, né? A gente acaba sendo um oficial supplier desse segmento e parceiros como a Bosch, né? Nós temos uma parceria oficial com o grupo Bosch, né? A rede Bosch Car Service, e nós também trabalhamos desenvolvendo tecnologias junto, né? Então, quando você vê a rede de Bosch Car Service, né? Onde tem a funilaria e pintura, além do serviço mecânico, nós somos oficial suppliers da rede Bosch Car Service, né? Você acha que a Bosch Car Service não vai usar coisa top, vai colocar coisa de qualidade. Então, galera... Sem dúvida. E falando nisso, tem até eventos que participaram juntos. A gente fez agora em novembro no MASP, né? O MASP em São Paulo, Museu de Arte de São Paulo, que é um parceiro da Akzo também, né? Nos concedeu um espaço e nós realizamos o primeiro congresso de reparação automotiva e manutenção automotiva, né? Então foi uma iniciativa da Akzo Nobel, do grupo Bosch, né? Legal. E também da Allianz Seguradora entrou conosco nessa jornada e tiveram mais de 400 oficinas participando. E a gente falou de tudo, né? De veículo híbrido, de veículo elétrico, a gente falou muito de manutenção, a importância da manutenção dos veículos, né? Como funciona o nosso segmento, né? Então, o Akzo é um mundo, né? A gente se conecta falando em cor, né? Então, no segmento automotivo é muito isso. Levar tecnologia, levar cor, né? Fazer a cor certa da primeira vez, né? A gente tem um apreço muito grande. O brasileiro é apaixonado por carro. O Gustavo pode falar tão bem quanto eu, né? Trabalha lá com supercarros. É uma paixão. E quando você tem alguma colisão ou algum ralado no carro, algum dano, né? Tem uma preocupação muito grande do brasileiro em manter a originalidade da cor, né? O color match, que a gente chama. O carro é o xodó do cara. Ele xodó do cara, né? E você tem de tudo, desde um super esportivo, um Porsche, um Ferrari, tem o cara que é o pessoal que gosta dos veículos antigos, tem lá os seus carrinhos antigos, também muito aficionado com esse lance na cor, carros customizados, como a gente tem lá com o Tarso Marques, Batistinha, pessoal da Trocar aqui em Campinas. Em cor é uma galáxia e a Akzo trabalha muito nesse sentido, né? Em ter a fidelidade da cor conectado ao apreço e ao valor do produto, né? Nos dói muito o coração quando a gente passa aquele carro 2, 3, 4 cores, né? Manchado, então muito nesse sentido. Até nesse ponto, a gente aqui um pouquinho antes estava falando um pouquinho sobre a tecnologia que é embarcada desde a identificação da cor, até mesmo numa reparabilidade, né, de manter ali a originalidade do veículo. E o que a Akzo traz, então, dentro da sua tecnologia de produto nesse sentido, né, de inovação? Legal. Bom,
Cor é uma galáxia, a cor é um dos valores da nossa corporação, né? O Henry Ford vendia carros desde que fosse preto, né? E isso mudou e ainda bem, né? O Brasil ainda tem uma característica que as cores da frota brasileira é muito preto, prata, cinza, né? Isso começou lá nos anos 97, 98. Disso? Tem várias, né? Tem várias explicações. Fica à vontade, Gu. Tem várias explicações. A indústria, quem desenvolve cor é o marketing das montadoras junto a um fabricante de tinta, né? Então a gente seguiu uma linha meio europeia, né? Você pega uma foto antiga na Paulista dos anos 80. Tem bastante carro colorido. Né? Colorido, né? E as cores metálicas a gente foi levando para esse tom de prata, cinza e preto, mas vem mudando, né? Isso vem mudando bastante, né? Tem montadoras com edições coloridas, carros esportivos voltando a ter laranja, por exemplo, né? Nós somos parceiros oficiais também da McLaren, tanto a McLaren de corrida como a McLaren também de rua, né? Os carros. E aí, muito nesse apreço de cor. Apesar que McLaren não importa a cor, né? Se for laranja, vermelha, pra mim, todas são lindas, bonitas, né? todas são lindas. Até com uma diferençazinha de cor, não né? tem problema. Não ligo, não. O Axo não tem, vem certinho. O Axo não vai ter esse problema. Então, a gente tem o AM Vision, que é hoje a ferramenta mais digital do mercado, né? Então, é um espectrofotômetro, parece uma maquininha de cartão de crédito, mas não é. Onde ela faz a leitura, conecta com o nosso software. O colorista ou o pintor coloca em cima do substrato do carro, ela faz a leitura e diz, aqui tem esses pigmentos, conecta com o celular e aí sai uma fórmula. Esse é o que tem de mais moderno. Mas tem leques de cor também, que é muito forte, né? Então a gente tem uma ferramenta que é um leque de cor e toda a variação de azul. Começa desde um azul mais escuro até o mais claro. Atrás tem o código, faz a leitura, né, no sistema da Axo, nosso Mixit, e aí você identifica a cor para que o dono da oficina mantenha cada vez mais a originalidade da cor, para que não tenha carro malhado na rua. Não né? depende do olho do peão, né? Olhar ali, não, eu acho que é isso aqui, né? Falei, não, eu acho que é esse. Então já tem... Quando ele ajuda muito. Ele falou isso desse aparelho, eu fiquei, nossa, que legal, cara. Eu não conhecia. É um aparelho muito legal, né? É um aparelho muito bacana. Uma coisa, né, Ney, que faltou falar também, é muito importante. Não é só... eu acho que a Axo hoje se destaca realmente em acertar a tonalidade e tal, mas mais do que isso após o acerto e o reparo, é a durabilidade e a excelência da cor a longo prazo, que isso é muito importante também. Isso é uma característica que eu tenho na Axo hoje, que não é simples. A partir do momento que você acerta o pigmento, pinta o carro e tal, aquilo você precisa garantir para o cliente que daqui 10 anos a fidelidade daquele pigmento que você colocou está lá, permaneça. E não é qualquer empresa que você mantenha a fidelidade do pigmento por um longo período. Esse é um ponto muito importante que o Gustavo, e obrigado por complementar, Gu. Tinta é uma fórmula. Então você vai fazer uma cor Y, você tem lá um pouquinho de azul, um pouquinho do branco, um pouquinho de vermelho, alguma pérola, aquilo se mistura e vira cor. Se ao longo do tempo você não garante que aquele pigmento tenha sempre a mesma tonalidade, o mesmo peso específico, né, aquele azul muda. E quando você adicionar ele na tua fórmula, ele muda. Né? E aí é o terror do colorista da oficina, é o terror do pintor, né? Fala, poxa, eu usei essa tinta há um ano atrás. E o cliente chega lá e fala, não é isso que a gente combinou. Né? A gente tem vários casos engraçados, dá para falar aqui, né? De um cara que vai lá, escolhe uma cor e fala, não, essa tá muito cara, me vê de um prata de outra marca, pinta o carro e volta. E tem histórias engraçadas também. Por exemplo, a gente chama lá, alguém da Axo pode vir aqui nos atender? Fala, mas o que aconteceu? Não, a gente tem um problema, você pode vir. A gente tem um 0800, né? Até um abraço para o Giovanni, que é o nosso líder de serviços técnicos. E aí cai de tudo lá, né? E muitas vezes é pedido de socorro, né? Nossa, e aí teve um caso interessante que ligou um cara Y, falou assim, poxa, vocês podem me atender? Vocês conseguem me mandar um técnico? Mas você adquiriu algum produto nosso? Falar, então, olha, eu não adquiri, mas eu quero adquirir. Vocês podem passar aqui? Tá bom, enfim. Essas coisas acabam caindo, o gerente regional atende, né? E era uma Mercedes Fosca que a pessoa recebeu. E o cara recebeu na oficina, tinha que fazer um reparo. Ele fez o reparo e existe verniz fosco, o verniz matte, né? E o cara pintou com um verniz brilhante. Nossa. Ao invés de ele pedir ajuda nossa, já nesse período, pintei com o produto errado,
ele foi lá e deu um polimento no restante do carro. Nossa. Então, era um carro de aproximadamente R$800 mil, era uma edição da Mercedes. O filho, os pais estavam viajando, o filho foi usar o carro, ralou o carro, deu uma raspada no carro, numa coluna do shopping, né, numa viga do shopping, e levou para essa oficina ali na região de Moema, uma oficina pequena. Quando o cara chega para buscar, fala, meu, carro desesperado, precisava levar o carro para o pai, vou arrumar, e o carro estava completamente... Só que um verniz fosco, ele não leva o brilho total, né? Então o carro ficou completamente malhado e desespero, né? E aí o assistente técnico conta a história, né? Tava o dono da oficina desesperado e o filho mais desesperado. Falou, arruma o carro do meu pai, né? Lá. E aí a gente acompanhou a pintura, conseguiu voltar ao carro que era, mas tem um verniz específico que é matte, né? Um verniz sem brilho. Então, tinta, verniz é uma galáxia, também, né? Salvando a vida das pessoas. Sendo no caso do filho aqui. Será que esse pai descobriu vidas? Mantendo esse menino. Mantendo os herdeiros no testamento. Né? Se o menino estiver assistindo, deixa aqui nos comentários. Seu pai percebeu ou não percebeu esse reparo? Ou se tiver vivo, é porque deu certo. Ele teve que acompanhar, porque não deve ter sido do dia para a noite. Isso aí demorou. E Gustavo, aproveitando todo esse cuidado também, você tem que ter sua equipe na hora da montagem da blindagem, até porque é praticamente uma desmontagem, pelo que eu entendo, que é feito no veículo, para que aí sim depois coloque-se todos os dispositivos e você tenha essa remontagem. E com isso, é bem provável que você use bastante ferramentas lá, né? Sim. Fala um pouquinho desse processo, como que é a utilização da ferramenta, que tipo de ferramenta, acessório que vocês mais utilizam nesse processo? Tem Bosch? Tem. Senão corta o café. Aliás, convido vocês... Não tira a água dele. Então dobra o café. Convido vocês a conhecerem lá, né, pessoalmente. Enfim, é um processo complexo, porque você pega um carro finalizado, pronto, você desmonta o veículo inteiro e você deixa ele no body, na carcaça apenas, né? Você tira todos os revestimentos internos, você tira os chicotes, a elétrica, os módulos, porque você precisa blindar a lataria do carro. Você precisa fazer o revestimento interno de blindagem e depois remontar o veículo totalmente, né? É um Lego gigante. É um Lego gigante, onde você desmonta, só que o problema não é desmontar e remontar. Na hora da remontagem, você tirou todos os pontos originais de fixação das peças. Você precisa adaptar todas as peças na hora de remontar o veículo, porque imagine que todos os acabamentos plásticos de um veículo ou chicotes, eles são presos direto na lataria. A lataria do carro já é construída de forma específica a ter alguns orifícios que seguram com presilhas plásticas os chicotes que andam pelo carro, os acabamentos plásticos, tal. Você tem furos nessa carroceria. Quando você blinda esse veículo, todo o furo que você deixa é um ponto vulnerável à entrada de um projétil. Então você não pode deixar furos. Então você blinda, reveste o carro todo por dentro com material balístico e para fixar as peças você não pode simplesmente furar e fixar a peça, né? Você tem que evitar furos no material balístico. Então você precisa adaptar e criar novas formas de fixação, né? E aí você usa uma série de ferramentas elétricas, circulares, você usa algumas ferramentas pneumáticas, você usa muitas pistolas de cola elétricas, né? Porque elas precisam sair com uma precisão maravilhosa, ou para você fixar mantas ou vidros do carro, você tem uma quantidade X de gramas de cola por minuto ou por segundo que sai no cordão. Então são ferramentas de precisão elétricas ou pneumáticas. E sim, tem bastante coisa da Bosch lá. Que Bosch legal. tem uma linha bem completa para isso. A produção chegou a separar aqui também umas fotos, até de uns testes de blindagem também. Vamos colocar aqui só para a gente ver como que esses carros ficam, né? Lógico, após um teste, acho que muitas pessoas já tiveram a oportunidade de ver. para um teste desse, para a gente ficar longe, né? Vamos ver aqui, a produção vai colocar a tela cheia. Aí é o seguinte, né? Todo carro, quando você fala de uma blindagem certificada, você precisa testá-lo à exaustão. Essas imagens são de um dos carros testados, mas foram vários, porque você você blinda, o carro passa por um processo onde ele primeiro é blindado, depois ele vai para um teste
de estabilidade. Então ele vai para a pista, fazer testes de estabilidade, slalom, curva do alce e tal. Depois você faz testes elétricos e eletrônicos. Depois você faz deflagração de airbag para ver o funcionamento dos airbags. Teste de frenagem, né, antes da deflagração. Teste de frenagem, eletrônicos, depois deflagração. Por último, você elimina todos os fluidos do carro e põe para um teste balístico muito rígido, em torno de 400 tiros por veículo. Né? De vários calibres? Não, sempre dos 2 calibres mais potentes da norma 3A, que é a Magnum 44 e a submetralhadora 9mm. Então você faz peças diferentes. Não sei se o telespectador começa a ver, mas o carro é todo marcado com pontos vermelhos e verdes, né? Para você fazer onde você quer que o tiro pegue. Cada tiro tem um motivo de estar naquele lugar, ou é interseção de material, ou é uma barra estabilizadora que passa por trás. Já vai no ponto mais vulnerável de propósito. Exato, ali. É para testar os piores pontos possíveis, né? Então você testa vidros, testa tal, e o carro, a cada teste, você desmonta o carro inteiro depois do teste balístico, vê os pontos mais ou menos vulneráveis, faz um Kaizen deste problema que você encontrou, blinda outro carro e testa de novo. E assim sucessivamente até você achar a receita perfeita para o carro. E em cima tem uma imagem ali que você tem uma peça, né? Então, para não ficar destruindo muitos carros, quando você tem pontos de estudo mais profundo, você pega peças do carro e você vai blindando peças e testando peças, blindando peças e testando peças, até achar o ponto ideal, né? Ou a forma ideal. Vou até perguntar, realmente destrói o carro inteiro mesmo em prol da perfeição ali da blindagem, mas compra o carro, blinda Sim. e dá tiro. Os carros certificados são testados à exaustão, são carros muito confiáveis, você tem uma confiabilidade, né, dupla, tanto da montadora que testou o projeto dela numa blindagem, quanto um carro que balisticamente é super seguro, né? Então você tem aí num carro certificado segurança viária, um carro que os eletrônicos vai funcionar da forma correta, tudo tem que funcionar do jeito que tem que funcionar. E agora então, deu um zoom ali, a gente conseguiu ver os detalhes também, né? Incrível que... todas essas linhas desenhadas nessa porta tem um motivo. Ou é interseção de material, ou é barra de segurança, tal. É tudo que acontece e você faz os disparos para entender o funcionamento de cada material aí. Então tem tudo bem legal. Gustavo, e pensando em futuro, você falou, né, que o desafio é deixar cada vez mais toda essa blindagem mais leve, com menos interferência na performance do veículo. O que você visualiza como futuro desse negócio, desse mercado de componentes? Olha, eu visualizo, eu acho não, e vejo isso, né? Está em constante evolução. As indústrias que fornecem para o mercado de blindagem, seja não só automotivo, mas o mercado de blindagem ele é amplo, né? Você fala em coletes, você fala em exército, você fala em N setores aí da comunidade, né? Ela está em constante evolução e a busca sempre de materiais mais leves, mais fortes e mais baratos. Você tem uns objetivos a buscar, né? Não necessariamente você consiga. Às vezes o mais leve nunca vai ser o mais barato, ou o mais barato nunca vai ser o mais forte, enfim. Mas esse é o triângulo que você tem que buscar e achar o melhor equilíbrio possível. Então as indústrias estão em constante evolução, como a indústria de tinta, como qualquer outra indústria, né? Você tem uma evolução constante. E eu enxergo que o mercado de blindagem tem uma atenção hoje e cada vez mais do mundo. A atenção era muito focada no Brasil, né? Todas as indústrias, principalmente as automotivas, falam, pô, isso é um problema do Brasil, é um negócio do Brasil. Não é. Hoje você tem o México blindando mais da metade dos veículos que já são blindados no Brasil. Você tem a África do Sul despontando. Agora toda a parte sul dos Estados Unidos já recebeu algumas blindadoras lá. Então você tem Califórnia blindando carro, Miami blindando carro. Você tem Espanha já se destacando com blindagem de carro. Então isso está se espalhando no mundo de uma forma mais firme, mais consistente. E cada vez mais nós teremos montadoras entrando no negócio blindagem. Então eu visualizo isso em um médio espaço aí de tempo, onde o veículo já vai sair com muitas peças, uma série especial aí, peças blindadas, vindo já da montadora direto, né? Onde você aplica o material já ali na linha de montagem, sem
sem interferir muito na desmontagem, remontagem adaptada do veículo. Cada vez mais os veículos vão vir adaptados de fábrica, né? Já prontos para receber a blindagem. E tem algumas montadoras já olhando isso com muito carinho já. Legal. Vamos e estamos participando disso já. Bacana. Isso é uma pergunta que eu ia fazer até na frente para ver se tinha esse olhar mesmo e você já até respondeu aqui. É bem bacana isso. Sim. Aproveitar, só fazer um quiz rapidinho aqui. Vamos ver se isso aqui, falando de blindagem ali, né? Vamos ver se matar a curiosidade. Existem níveis de blindagem, correto? Correto. Hoje, qual que é o nível permitido para população em geral? Para o Brasil, o nível 3A é o máximo permitido para uso civil. Antes dele tem quais outros? Abaixo do 3A nós temos nível 2, nível 2A e nível 1. Tá? O 3A é a blindagem mais forte existente para segurar qualquer arma de mão. Né? Então, a potência máxima, que é uma blindagem 3A segura, é uma Magnum 44, que tem uma força, se eu não me engano, 1.429 joules de força no tiro, no impacto, né? Isso existe uma norma. O tiro tem que estar a 441 metros por segundo, máximo, né, de velocidade da bala. Você não pode, você tem uma ponta para a norma, né? Você mede a ponta, o peso da ponta do chumbo da bala, tem uma quantidade máxima de pólvora dentro do cartucho, existe uma norma a se seguir. E o material balístico tem que aguentar pelo menos 5 tiros numa área de 50 por 50. E cada tiro a 20 centímetros de distância um do outro. Então, seguindo essa norma, é o máximo que uma blindagem 3A suporta, ela é considerada uma blindagem nível 3A. Acima disso tem a nível 3, que já aguenta fuzil, é uma blindagem especial, você tem que ter uma autorização especial do Exército para poder ter uma blindagem dessa, e são poucas blindadoras que fazem. Mas o carro sai aí de 150, 200 quilos uma blindagem 3A para 1.000 quilos uma blindagem nível 3. Aí seriam carros fortes mesmo. Você já não tem carros de passeio que aceita, mas você já tem uma alteração muito pesada no carro. Já tem que mexer em freio, suspensão, reforçar dobradiças de porta, as máquinas de vidro são muito reforçadas, você tem um problema mais complicado. Aí você tem blindagens nível 4 e blindagens nível 5, como a do presidente americano lá, né? Umas blindagens absurdas e são muito especiais de fato, né? Entendi. Então elas são divididas dessa forma. Então aqui, se a gente colocar, vamos só colocar aqui uma imagem. Dessas daqui, ponto 22, tá tranquilão. Tranquilão. 5.7. Tranquilo. Vai. Essa daqui é pistola. O 38, aí né? Tem o 38 ali. 38, ok. 9mm, ok. Ponto 40. A ponto 40, se for a 44 mais, eu sei não por munição, por armamento, né? Por armamento. Então, aqui pelo jeito da pistola aqui. Ponto 50 não, né? Já aquela não dá. A ponto 50 da pistola ali também não vai. Então a gente sabe que essa aqui nível 3... Eu só estou em dúvida se é 5.7mm, isso é uma dúvida minha, se não é fuzil, tá? Parece uma bala de fuzil. Eu entendo. Não é por... Talvez na ordem. Eu entendo zero por armamento. Então eu sempre brinco uma forma fácil para leigo entender, né? A pessoa que quer te assaltar ou está querendo, né, cometer algum ato contigo, está segurando a arma com uma mão? Fique tranquilo que a blindagem é preparada para aguentar, né, uma arma com uma mão. Segurou com 2 mãos? 2 mãos, meu Sua amigo. A blindagem não é preparada para aguentar aquele armamento. Então aqui, esse calibre... Isso é um calibre 12, né? Você tem um cartucho aí parece um calibre 12, mas você tem outros calibres de cartucho. O cartucho é diferente porque ele trabalha com... Ele tem várias bolinhas dentro, ele trabalha com uma dissipação grande de pequenas esferas, né? Então, ela segura bem um cartucho assim. Então, aqui ainda vai, né? Agora, aqui... Não, eu aqui não ficaria atrás não do carro. Não recomendo. Essa daí... Não recomendo em hipótese nenhuma. Leva. Leva. Não recomendo em hipótese nenhuma. E essa aqui? Um martelete bem da trabalhadinho com esse martelete, vai entrar no carro. Essa somente aqui... dessa marca. Não, legal. Excelente. Só. Aqui ele é bruto também, viu? Isso aqui... É que a gente está falando muito do invadir, do destruir o veículo e tal, mas na recuperação, Osinei, né? Falando um pouquinho Deixa eu só deixar, antes de entrar nesse assunto, eu queria só deixar um negócio claro que é muito importante. Toda vez que eu falo de blindagem, é muito importante para o público geral ficar ciente, né?
A blindagem, ela te ajuda, de fato, ela te protege de um atentado à arma, mas sob ameaça de arma de fogo, se você não tem condições de fugir, está travado tal, não fique entre a arma e não deixe apenas a sua blindagem entre a arma e você. Né? Eu sei que é polêmico falar isso, mas a blindagem ela foi concebida para você ter um tempo de fuga ou para um atentado daqueles que o bandido veio para roubar o seu celular, o seu relógio, alguma coisa assim, e acontece alguma coisa muito rápida e ele disparou, enfim. Para isso ela é bem segura. Agora, ela não é segura para atentado, para sequestro, tal. Então, assim, as pessoas têm uma falsa sensação de que estou com um carro blindado, estou seguro. Nunca, né? Se alguém te ameaçar com uma arma de fogo, nunca ameace, fala, pode atirar, estou no carro blindado, não faça isso em hipótese nenhuma. Essa é a minha recomendação sempre. Tá? Excelente dica, excelente dica. Antes de a gente entrar rapidinho na outra ali, só uma dúvida que a galera mandou ali. O pessoal vê bastante aí. Qual que é o nível de blindagem do carro forte que a gente vê na rua? Cara, eu não sei as normas de carro forte, mas são blindagens diferentes. É diferente. O carro forte suporta tiro de fuzil, não sei se é um nível 4 ou um nível 5, eu não sei dizer. Mas é uma blindagem totalmente diferente da blindagem automotiva. É uma blindagem, ele é construído, né? É construído. É um mini tanque. Ele é em chapa de aço. Isso. Muito pesado, ele é todo em aço, ele é um carro forte como se fosse um cofre. Exato. Então ele não Eu tem trabalhei um pouco no segmento de pesado, se você me permite, Igor. O veículo, sabe o Caveirão do Rio de Janeiro? A indústria que faz o carro forte é a mesma indústria que faz o Caveirão, que sobe o morro lá no Rio de Janeiro em operações especiais. O carro forte ele é construído desde o princípio, desde o chassi, em cima de uma estrutura de blindagem. Então ele não é só conectado às mantas, mas sim ele é construído com várias chapas de aço maciço, né? E ainda com vidro, você entra, não sei se você já teve a oportunidade de entrar dentro de um carro forte ou mesmo do Caveirão, eu já tive a oportunidade de entrar nos dois, é pesado e mal você consegue enxergar, porque o vidro é tão grosso, né? Que você mal consegue enxergar lá na frente. Mesmo para o motorista que vai ali na frente, pode ver que são dois vidros pequenos e tem um nível de distorção realmente como se fosse uma lente de óculos, né? Aquilo ali é realmente construído já no modelo de blindagem, não existe nenhuma adaptação, né? Com chapas de aço extrema. Não é um caminhão que eles adaptam. 5, viu, Gustavo? Posso estar cometendo alguma gafe, é 5 ou 5A, o pessoal fala. Caveirão. Caveirão é muito forte. Não sei. Eu tive a oportunidade de entrar num Caveirão, você fala, cara, aquilo é um calor bastante forte, o cara tem só um local ali onde ele consegue pôr a arma, é bastante pesado. Zero conforto, né? O conforto é carro para operação, realmente, né? Para trabalho. Uma suspensão que aguente direito ali, manter conforto ele tem que ser estruturado dessa forma, né? São toneladas e toneladas. Marcão e Gu, deixa eu voltar a retroceder um pouco, porque eu acho que é muito legal. A blindagem, como eu falei, é o fim da história. Fim da história não, né? A parte mais recente da história, vamos dizer assim. Eu acho muito legal contar como é que eu conheci, como é que a gente começou a trabalhar juntos. Né? Que tem muita história nossa aqui. Croma, como você disse lá no começo, nós começamos em 98 com a marca Croma, né? E começamos já atendendo montadoras lá atrás, na parte de polimentos, lavagem de veículos e tal, e nós tivemos uma ascensão muito grande dentro de montadora, cuidando de frota interna, depois começamos com reparo, nos especializamos em reparo de frotas, já na parte de funilaria, pintura mesmo, pequenos reparos. Depois demos mais um passo, começamos a fazer algumas pinturas e composições e não ferrosos para montadoras também, pintando peças plásticas, algumas pequenas peças plásticas e tal. Caímos para dentro da linha de montagem, fazendo uma história curta, né? E num dos meus contratos, nós fechamos um contrato com a General Motors num determinado momento, e nós tínhamos um outro parceiro de tinta que nos acompanhava dentro desses projetos, nas montadoras e tal. E quando nós fechamos o contrato com a General Motors, para assumir veio
um pedido da General Motors, falou, olha, Croma, gostaria muito que aqui dentro, todas as coisas que a Croma fizessem aqui dentro, seguindo o contrato que nós fechamos aqui na GM, fosse com a AkzoNobel. E para nós foi, assim, na época foi meio complicado dizer sim, porque você vem com uma estrutura de um parceiro, seus funcionários treinados há muito com tempo. Histórico, tal. Né? Você vem com histórico, realmente, eu acho que o Osinei sabe bem disso, Sim. Sempre para o parceiro mudar a cultura assim rapidamente não é fácil, né? E aí, ok, enfim, é um pedido da General Motors, um contrato novo, vamos acatar. E aí nós começamos a trabalhar em conjunto. O atendimento foi tão legal naquele ano que eu pedi para todas as montadoras que a gente trabalhava naquele ano mudar, se eu poderia mudar o nosso atual parceiro para um novo parceiro, que era a Akzo tal. Então nós mudamos naquele ano lá Toyota, nós mudamos naquele ano que da GM, eu acho que eu mudei Toyota, nós tínhamos Nissan Toyota, andando, Nissan. tínhamos Toyota, Nissan, e se eu não me engano, alguma coisa da Land Rover, da Hyundai já tinha aqueles... Alguma coisa em swap. Que a gente Hyundai, fez junto swap. Então nós pedimos autorização e as montadoras falaram ok. E, puxa, foi a decisão mais acertada que eu tive na empresa, né? Começar a trabalhar com a Akzo e até com a pessoa do Osinei, porque o carinho sempre foi muito grande, muito preocupado. A Akzo sempre foi muito preocupada com o cliente. No caso, eu sou o cliente, então eles sempre foram muito preocupados com a minha qualidade, porque a Akzo tem uma visão assim, puxa, se a qualidade do meu cliente, o meu, né, não for legal, o valor percebido da minha marca lá não é legal. Então eles sempre foram muito preocupados com isso, com o treinamento da minha equipe, enfim, com tudo, né? E isso, esse carinho, nós temos até hoje, é uma parceria que eu não abro mão de jeito nenhum, né? Até porque os brinquedinhos que vocês montam, desmontam, recuperam, são, né, de um valor agregado bem... Aliás, bem é legal alto. falar daqueles salões do automóvel que a gente fez, né? Não sei se você tem imagens aí. Tenho. Vou jogar aqui. A gente aí, olha lá que legal, ó. Isso daí é algumas das... Puxa, foi uma história grande de salão do automóvel aí, em conjunto, né? Sim, E as montadoras chegavam e falavam, puta, eu trouxe um carro tal, mas eu queria expor ele de um jeito X. Então, por exemplo, a RAV, tem uma RAV ali, no lançamento daquela RAV, se eu não me engano, aí foi 2016, deve ser aquela 16. RAV ali. Não existe essa cor da RAV. Então, eu Verdade. quero que a RAV chame atenção. Então, nós envolvemos em conjunto com a Akzo um laranja que quando batia uma determinada luz lá do salão, ela brilhava de um jeito assim. Isso é uma cor tricote, Absurdo. né? Ela Aliás, tinha cores, todas são cores com efeito. Conforme a luz, né, a incidência de luz, ela alterava a cor. Um dos diretores da Toyota acabou ficando com esse carro, deve estar com ele até hoje. Ele gostou tanto do carro que ele acabou ficando com esse carro. Aí nós temos ali em cima, né, numa imagem ali, nós temos um Lexus azul. Essa cor é muito bonita, né? Então, esse azul, a Lexus, desse carro no lançamento, o engenheiro da Toyota Japão foi buscar essa cor na asa específica de uma borboleta que tem lá no Monte Fuji, alguma coisa assim. É um azul muito delicado da asa de uma borboleta. E aí você pega a borboleta e coloca você coloca a borboleta naquele aparelhinho também, alguma coisa do tipo. Não sei como eles fizeram. Mas a gente tem o projeto do Seu Jorge, né? Do Fusca do Seu Jorge, que foi a leitura. Foi mais ou menos assim. A leitura do braço do Seu Jorge. Foi feito aqui em Campinas, o Fusca. Muito próximo aqui a Bosch. O carro do Seu Jorge, um Fusca do Seu Jorge, ele deu o nome da cor de Black Service, ele que batizou, né? E o carro tem a cor da pele dele, o equipamento fez. A gente não fez a asa da borboleta, até porque é uma borboleta japonesa, né? Mas a gente o Gustavo conseguiu a amostra e nosso time de laboratório teve que desenvolver e o Gustavo conseguia as devidas aprovações com o Alex. Agora tá no ponto, pode pintar. É um desafio. Então, da asa da borboleta, do braço do Seu Jorge, aonde quiser tirar a cor, tira. Onde quiser. Então, tudo que está aí nessa imagem, né, eram cores extremamente especiais e exclusivas que não existiam em lugar nenhum. E nós tivemos que replicar e fazer, enfim. Né? Ali tem um carro que nós fizemos em conjunto com o Tarso também, ali em cima, um que está todo prata.
que a Axo teve que desenvolver um verniz super específico também, porque era o verniz direto na chapa do carro. Todas as vezes que você joga, e esse carro, não sei se tem alguma outra imagem aí dele pronto. O verniz antes da pós-pintura. A gente coloca na... Então, a gente coloca no o que depois, acontece é que você, quando você joga um verniz direto na chapa do carro, porque o que o Tarso queria? O Tarso falou, pô, eu quero que o carro tenha o brilho do metal. Quero direto do metal. Só que toda vez que você aplica o verniz direto no metal, com o tempo ele vai oxidando por baixo e você vai tendo aquele verniz e a oxidação por baixo. Então o trabalho aí foi desenvolver algo que mantivesse esse brilho metálico do carro, que isso é direto à chapa jateada. Não tinha nada entre o metal e o verniz, né? Para segurar, e o carro foi para o salão do automóvel e chamou a atenção de um jeito assim. Ele tinha um brilho diferente de metal impressionante. Era um negócio... Né? Desenvolvimentos aqui que sem ele eu não brilharia. Acho que é uma parceria, né? A gente consegue, esses projetos nos encantam, né? Coisas desse tipo. Eu adoro ver cor, né? Nós somos apaixonados por cor na corporação, né? Tanto em tintas decorativas, mas também em tintas automotivas, né? Projetos como esse quebram um pouco a monotonia do preto, prata e cinza que a gente tem em branco, né? Então isso é muito bom. Legal. Hoje, só curiosidade. Tem uma ideia de quantas cores existem? Automotivas? Ou no mundo? Você tem as variações, tem as né? variações dessas cores. O nosso sistema tem mais de 2 milhões de fórmulas. 2 milhões de Obviamente, acho que muito mais de 2 milhões. Posso estar cometendo alguma gafe, mas... Porque a mesma cor tem variações. Então, você tem o prata um pouco mais amarelo, um pouco mais azul... Né? Eu só conheço verde, vermelho, amarelo, azul. Não, você precisa fazer uma visita na Axo lá. A turma, o Astini, o Matheus esteve lá conosco. Foi muito legal. O João, né, que cuida da rede Bosch Car Service. Prepara o tour lá, hein, Gu? Cara, vale a pena. Você vai ver que cor é uma galáxia. O pessoal fica encantado. Tá me convidando, hein? Já tô. Super convidado. É uma honra receber vocês lá. Cores são infinitas, né? Porque se você muda meio miligrama de um pigmento X numa cor já existente, acabou de virar outra cor. É infinito. É infinito. E você consegue explorar muita coisa através de cor. Qual é a mensagem que você quer passar daquele produto através da cor, né? Qual é o público que você quer atingir com determinados produtos. Olha que né? legal essa cara do seu Jorge, né? Quem teve essa ideia? Cara, e assim, partiu dele. A história do Fusca tem no YouTube, né? Tem essa história Fusca trocar seu Jorge, né? Tem a história. Ele chegou, era um Fusca que tem uma história com a família, enfim, aquele carro ajudou ele muito um período, né? Um período difícil, ele tinha um apreço no carro do tio, ele compra e fala, eu quero restaurar. E ele coloca um motor de Subaru, mas ele queria a identidade... no visual, né? Algo que tivesse a identidade dele. Ele falou, o desafio eu quero da cor da minha pele. E a gente leva o espectrofotômetro, lançou o desafio e vocês... faz a leitura e a gente faz. Agora você batiza. Se você entrar no nosso programa de cor, no Mixit Cloud... Né? Isso é do celular? Tá no celular, tá no celular ou na nuvem. Se a produção puder colocar depois Mixit Cloud, o link, é bem bacana. O nosso programa é escrever Black Service, aparece lá que ele está cadastrado e tem a fórmula e tal. Então deu muita repercussão esse projeto. Mas a gente falando de cor, né? Na verdade, assim, cor é uma das nossas atribuições, né? Quando a gente fala de Axo, para não pensar que o negócio, os caras são fornecedores de cor. Não, a gente pensa também materiais, né, que evitam a corrosão, como o Gustavo trouxe, né? Então, tratamento de diferentes substratos. Hoje você tem carro de aço, mas você também tem carro de alumínio, você tem fibra de carbono crescendo muito, você tem fibra muitas vezes nos veículos pesados, como o ônibus, né? Você tem tipos diferentes de plástico, né? PP e cada vez mais, né? Pinturas de acessórios que a gente faz, né? Nós temos parceiros que pintam acessórios para as montadoras. Então a gente tem que ter tecnologia, não só cor, mas para cada tipo de substrato para dar aderência, né? E aí voltando um pouco o que o Gustavo comentou, né? Até a rede Bosch Car Service foi uma grande referência para nós, né? Porque eu sempre tive isso na minha cabeça, né? Desde que eu comecei nesse segmento, eu falo, o carro tem um ciclo que ele vai na concessionária, salvo as exceções, né? Então o cara tem o período da garantia, que ele vai até a rede da concessionária, quando perde a garantia de montadora, né? Que aí a montadora não tem mais a garantia estendida,
o usuário do carro ele acaba indo buscar uma oficina convencional. Para nós da Axo, sempre a rede Bosch Car Service foi uma grande referência, né? Eu pessoalmente, eu tinha concessionária da minha marca, certo período, quando saía da garantia, eu buscava a rede Bosch Car Service na minha região, porque é uma referência de qualidade, é uma referência de produtos de performance, produtos com garantia, padrão de atendimento, né? Eu uso o serviço da Bosch até hoje lá em Barueri, o serviço é muito bem feito na unidade do Luiz lá de Alphaville, né? Então a gente sempre criou isso. E a Axo tem a nossa rede também de funilaria e pintura, que é a nossa rede de oficinas E-Code Select. Então, cara, deixa de ser oficina o José, o Pedro, o Antônio Joaquim, que tem a oficina, e ele passa a fazer parte de uma rede internacional de oficinas, né? Então, a rede E-Code Select de oficinas, ela tem no Brasil, mas a gente tem na Espanha, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Holanda, na Bélgica. Mantendo o padrão. E aí volta conectando a bola que o Hugo levantou, que é a parte de treinamento. Nosso programa é muito focado para oficinas em treinamento e capacitação. É um papo de pró mesmo, né? O que é o papo de pró? Você entender que aquele pintor ele precisa ter desenvolvimento e capacitação para atuar no nosso segmento. Ainda é muito... como eu posso explicar isso de uma forma mais polite, o pintor automotivo no Brasil, a gente tem pouca qualificação oficial. Né? Você tem o Senai com grande esforço, mas a maioria da capacitação que esse profissional que ele recebe ao longo da jornada dele vem da indústria. Então, nós somos líderes nesse setor. Nós temos o nosso site, né? A nossa Academia Repintura, onde o profissional ele entra lá e ele faz treinamentos. Eu quero ser preparador, né? Eu quero preparar o carro, né? Eu quero aprender a lixar com as lixas da CIA, usar as ferramentas para fazer a preparação do veículo antes de ir para a pintura, né? Com as ferramentas. Então tem lá, treinamento de preparador. Eu quero virar um pintor, né? Treinamento pintor. Treinamento? Academia Repintura. academiarepintura.com.br é o nosso site, onde ele tem acesso a todo o banco de treinamentos, né, que a gente permite. Isso tem custo zero, né? Galera, vale a pena reforçar. Às vezes o cara está ali precisando de um desenvolvimento, uma capacitação. Precisando se atualizar. Exato. Né? E profissionais de oficinas, o que a gente faz muito forte? A gente tem a nossa agenda de treinamentos dentro do nosso centro de treinamento, onde vem oficinas, concessionárias, montadora, o pessoal da Toyota manda a gente, pessoal da Porto Seguro, seguradora, um parceiro nosso, manda o pessoal da Tokyo Marine, né? O pessoal agora HDI, antiga Liberty, manda profissionais de oficina treinar lá, o pessoal da Allianz, né, também. Então a gente recebe esses profissionais e treina eles, mas também tem uma sequência que ele faz online, né? Então a Axo sempre teve essa preocupação muito conectada a não só vender produto de alta performance, mas como que eu consigo fazer para que o profissional tire o máximo da tecnologia dentro daquela lata e transfira para o veículo, para o que é pintado. E nesse ponto, né, a gente voltando para essa questão do acabamento, lógico. E aproveitando, né, que você comentou sobre a tecnologia, a gente sabe que a Axo tem essa parceria com a CIA, é uma parceria global, já vem de outros países. E qual que é a importância do produto CIA nessa preparação da superfície, nessa parte do profissional ter esse conhecimento de que existe uma tecnologia antes do processo de pintura? Ótima pergunta, faz diferença, Marcão. Realmente? Muita diferença. Perdão, Gu, você Imagina, não é isso mesmo. Faz diferença você usar um material de qualidade na pré para poder entrar com uma tinta, um verniz? Sem dúvida. O que acontece, né? Você falando um pouquinho de pintura, né? Você tem várias fases, né? Você tem a parte onde você passa o wash primer, que é um anticorrosivo. Você tem ali uma massa, a massinha, muitas vezes por uma correção, né? O pessoal usa massa poliéster, muitas vezes usa estanho também, né? E aí você tem o primer, que você usa, que as oficinas popularmente chamam de fundo, né? E aí tem várias qualidades, né? Tem
Primer mais rápido, primer mais lento, né? Depende do perfil de oficina. A lixa, ela é extremamente importante nesse processo, porque se eu não uso a lixa adequada, um produto de alta qualidade e performance, como o produto da CIA, né? Se eu não uso a ferramenta correta para fazer o lixamento, quando chega na hora da pintura, eu posso ter a melhor tinta do mundo, mas eu acabo não cobrindo os riscos da lixa que ficou lá atrás. Então, existem grãos de lixa onde tem um grão mais forte para desbastar, mas vem um segundo e um terceiro grão de lixa que é para tirar os riscos. Muitas vezes, né, o profissional acaba por falta de conhecimento, ele olha, fiz o primeiro lixamento, tá ok, vou dar mais uma benzida aqui, tá bom. Chega na pintura, o carro tem que voltar lá para trás de novo. E aí é o gasto desnecessário, né? O cara tem que economizar na lixa, você gasta num processo desnecessário. Exato. Custo. Muitas vezes o profissional fala, eu vou comer um grão de lixa, eu vou cortar uma etapa, e isso traz um problema extremo lá na frente, porque o carro volta para a linha de pintura. Muitas vezes a gente chega, né, e aí a CIA nos apoia muito nesse sentido, vamos fazer o trabalho em conjunto, numa rede de oficinas, numa rede de concessionárias, a gente chega em conjunto e fala, vamos fazer o trabalho, porque eu coloco um bom primer, mas se o profissional não entender o quão o grão de lixa é importante para ele, para tirar o máximo da performance do nosso produto lá na frente, eu não vou conseguir entregar. Lembra da história que eu comentei do cara que pegou uma Mercedes Fosca e poliu? Falta de conhecimento. Né? O cara, é maldade dele? Não. Mas ao longo da jornada, ele não teve acesso a esse tipo de conhecimento. Que está lá no site... Que está lá no site. Verniz Classic Match, em casos de veículos foscos ou acetinados, a gente tem produto específico. Né? Tudo tabelado. Não, e é legal você comentar isso, porque além de todo o universo de ferramentas que nós temos, para aspiração, eliminação do pó, seja no ambiente superfície, o ambiente mesmo da oficina, né, antes da pintura, seja nas politrizes, que talvez cheguem ali no momento final, ou seja, no pré-pintura, essa parte, né, da preparação, a gente conta com essa parceria também da CIA com a Bosch. A CIA, para quem não conhece, é uma empresa do grupo Bosch, é uma empresa de origem suíça, que é especialista, referência mundial no tratamento de superfície, né, no acabamento de superfícies, para pré-pinturas, e que vai ajudar também a chegar nessa alta qualidade que a gente viu nas imagens aqui, nesses desafios de colorações diferentes, de acabamentos diferentes, que também, né, em todas as lojas do nosso grupo estão presentes. Quando a gente fala também de oficina, né, eu acho que a CIA trouxe isso, né, junto com você estava comentando de central de aspiração, né. Normalmente você ia em oficina, né, quando eu comecei lá atrás era um lugar inóspito, né. Sim. Inóspito, você chegava, os caras com balde de água, sujo, né, poeira, aquela o pessoal poeira lixando, branca, né? Cara, olha quanto evoluiu. Molha a lixa no baldinho lá e... Interior do Rio Grande do Sul, menos 5 graus, lixar com água não é algo gostoso de se fazer de manhã, né? Então, central de aspiração, né? A oficina é um lugar super inóspito. Então, é importante o profissional, né? Eu sempre digo, qual é a diferença do grande profissional? É o cara que entende que ele tem que estar sempre se atualizando. Legal. No final do dia... Você tem ferramentas onde muitas vezes o profissional entende, eu não preciso disso. Talvez não nessa etapa, mas isso te facilita muito lá na frente. Quantas ferramentas foram lançadas que no começo tinha muita resistência dos profissionais e hoje o cara não sobrevive mais? Estava comentando do AM Vision. Quando nós trouxemos o AM Vision para o Brasil, nós sofremos extrema retaliação do mercado, porque o colorista dizia, isso vai roubar meu emprego, eu não quero usar. E na verdade hoje a gente conseguiu mostrar para o profissional que se ele fazia 10 cores sem a AM Vision, né, hoje ele consegue fazer 50. Sim. Quanto melhorou a vida do preparador da oficina depois de ter uma central de aspiração da CIA? Sim. Quanto melhorou a limpeza da oficina e o lugar ficou mais aciado, mais limpo para levar um cliente depois que a central de aspiração veio e acabou o lixamento
com água dentro da oficina, e esse né? profissional, evolução. E muitas vezes ele é realocado, ele vai pegar um veículo a mais que a oficina está recebendo, né? Não tem por que ter receio para tecnologia. Exato. Mas bom, antes aposto também... acho que se a gente for pegar uma McLaren na hora da reparação, com certeza você vai querer usar o melhor que tem para oferecer. Você vai querer usar um abrasivo de qualidade, você não vai colocar... Com certeza você não vai deixar uma McLaren com um baldinho e uma... Até porque você não tem muita opção, né? O cliente da McLaren já é um cliente mais exigente, que já conhece bem. Exato. Então você não tem a opção tem de como... não usar o melhor. Exato. Não tem como. Né? Então realmente a gente vai... O cara, por mais que... Hoje eu não tô com as condições de comprar uma central de aspiração, mas aos poucos... Bati no microfone aqui, perdão. Aos poucos você vai investimento, né? Como investimento para você realmente chegar no patamar de um dia realmente aparecer uma McLaren lá na porta da sua oficina e falar, amigão, pode fazer. Coisas... hoje a gente falou muito, né, no congresso, o João, o Renan, né, sobre isso. Cara, a gente falava em carro elétrico e híbrido como se fosse algo do outro mundo. Tá aí. A gente tem oficina recebendo veículo híbrido elétrico. Hoje é uma realidade e muitos ainda ficam em dúvida. Compra um scanner? Será que eu preciso de um scanner? Cara, você tem que estar pensando no Asda, você já tem que estar pensando em como que eu calibro esse veículo para ele voltar para o mercado com todas as calibrações exigidas pela montadora. Porque muitas vezes, se você não faz a calibração, né, você está colocando o teu cliente em risco porque o carro não está calibrado, você está pensando que o carro está desconfigurado e você está colocando o teu cliente em risco. Então, um grande profissional está muito conectado ao nível de ferramentas que ele tem para fazer aquele serviço, né? Tenta trocar uma tomada da tua casa sem ter uma... Dá na faquinha lá, na né? faquinha, tirar esquece, cara. O grande profissional, ele está conectado até a ferramenta. Para finalizar, outro dia eu estava sofrendo com um problema hidráulico, eu mudei há pouco, né? Na minha casa e eu... Né? Make to myself não deu muito certo, né? Eu lembro que a gente fez uma reunião, eu cozinhei, tava lá a galera, acho que fazendo uma reforma. E, cara, chegou um hidráulico na minha casa, eu fiquei com vergonha. O cara abriu uma mala assim, cara, super simples, o Pedro, né? Mas um cara super bem equipado. Ele resolveu o problema em 15 minutos. Eu tinha um filtro pingando e eu tentava de tudo na casa. Eu consegui, o Pedro resolveu, ele falou, Ney, tá pronto. Falei, putz, Pedro, vou pagar só metade. Ele falou, não, ao contrário, você tem que pagar o dobro. E é verdade, você paga... O cara, com todos os equipamentos, com todas as ferramentas, ele desmontou, tirou o filtro, olha, tá aqui o vazamento, resolvi em 15 minutos. Um grande profissional, né? E preparado, precisa ter a ferramenta correta. É aquele negócio, o profissional não é aquele que resolve os problemas, vai passar o dia inteiro e vai resolver esse problema. Não, se o cara é bom, ele vai ter o equipamento correto e vai resolver em 15 minutos. Exato. Vai economizar o seu tempo e o dele. Cara, olha que sacada. Ele merece o dobro, não é verdade? Exato. E ainda bem que foi pro ramo da pintura automotiva. Exato. Eu na hidráulica ia passar muita raiva. Ainda bem, para todos nós, mas... Estamos seguindo uma reta final aqui do nosso podcast, mas a gente não pode sair daqui sem saber de vocês como que a náutica entrou na vida de vocês. Ambos têm várias histórias. Aqui tem mais. Tem um atleta olímpico, né? Tem um atleta de final de semana. Vai falar que você blindou um veleiro também. De semana. Não, ainda não. Contra pirata. Pirataria crescendo. Vamos blindar o veleiro. Mas como que você quase chegou nas Olimpíadas? Não, Olimpíadas nunca, né? Sempre tive a náutica na veia, né? Desde pequeno, sou apaixonado por barco e tal. Então chegou um determinado momento profissional que você consegue se dar alguns presentes. Então eu entrei na náutica assim, mergulhei de cabeça. E você tem na náutica, você tem 2 caminhos para seguir, né? Ou você vai seguir o mundo motor, ou você vai seguir o mundo da vela. E eu entrei pelo mundo motor, né? Lanchas e tal, e sempre tive um fascínio por vela, isso há mais de 30 anos já, eu estou na náutica, e entrando no motor, fiz rapidamente amigos que tinham veleiros, e comecei a velejar com os meus amigos e tal, e falei, cara, isso é muito legal, né? Porque você curte o mar de uma forma diferente. Eu acredito que todo mundo que está na náutica está lá para curtir o mar de alguma forma, né? Alguns gostam de velocidade em cima da água, outros gostam de curtir a água, outros contemplar a paisagem, enfim, mas está todo mundo lá para curtir o mar.
E eu me identifiquei muito com a vela, né? Com esses amigos. E um grande amigo meu, que já falecido hoje, falou, compra um veleiro comigo, vamos comprar, vamos começar a velejar, vamos fazer umas regatas, tal. Eu falei, pô, vamos. Só pra galera entender, regata seria... Regata é competição à vela, é para você sair e velejar competindo com outros veleiros, né? Eu sempre fui muito competitivo, enfim. Então, comprei esse veleiro com esse amigo meu, era um veleiro muito legal, ele tinha uma história, era um veleiro antigo, 1985 acho que era o veleiro, mas ele tinha sido campeão, aquele veleiro tinha sido campeão mundial e tinha a foto dele em Nova York como o veleiro que ganhou o campeonato mundial. Tinha um valor histórico agregado. Achei aquele, chamava Panda, o veleiro. E aí eu tinha acabado de entrar no Yacht Club, 2007, 2008, no Yacht Club de Santos. E quando eu comentei lá, pô, comprei o Panda. Aí o Jonas Penteado, que é era o vice-comodoro na época e o diretor de vela do clube, falou, cara, você comprou o Panda. Cara, o Panda tem uma história linda. E foi ele que me chamou a atenção, falou, o Panda foi campeão mundial e tal. E eu achei aquilo o máximo, né? Aí comecei a velejar e comecei Você comprou sem nem saber que era. Não sabia. A pessoa que me vendeu não falou e talvez não soubesse. E quando eu comprei, ele me deu toda a história do Panda, me fez achar as fotos e tal. Falou, tá ali, ó, tal. E eu peguei um carinho por aquele veleiro pequeno, eram 34 pés, que foi maravilhoso. A gente reformou ele inteiro, restaurou, né? Não reformou, restaurou o veleiro e começou a colocar ele na raia e ele começou a ganhar. Começou a ganhar na categoria dele, que era bico de proa na época, mas chegava na frente de todo mundo. Eu falei, opa, gostei dessa brincadeira, mas eu quero estar ali na ponta, né? E toda vez que a gente estava na raia, passava os veleiros da Orc Internacional, que eram verdadeiras máquinas de regata, tudo fibra de carbono, veleiro, mastro de fibra de carbono, barco preparado, aliviado, partia de 40 pés os veleiros da Orc, enfim. Falei, eu quero estar lá. Aí falei, puta, o que eu sei fazer na minha vida, né? Tenho contato com várias montadoras, cuido muito de marketing para as montadoras e alguns lançamentos de carro e tal. Falei, pô, por que não aliar o projeto de vela, um belo projeto de vela, a uma montadora? Então montei um projeto muito legal e mandei para algumas montadoras e a primeira montadora que levantou a mão foi a Land Rover. A Land Rover falou, Gustavo, quero estar com você nesse projeto. Legal, e aí com a ajuda da Land Rover nós compramos um dos melhores veleiros de regata que existia no momento no Brasil. Era um veleiro que foi do Eduardo Souza Ramos, o Eduardo trouxe aquele veleiro, velejou um ano. Desse veleiro, a produção colocou? Tem foto do veleiro. O Land Rover ali, ó, né? Que na verdade o Land Rover e o Lexus são o mesmo veleiro, tá? Eu comecei com a Land Rover, peguei esse veleiro do Eduardo. O Eduardo sim é um velejador olímpico. O Eduardo Souza Ramos, que é o proprietário da Mitsubishi, sim. O Eduardo se não é o maior, é um dos maiores nomes da vela no Brasil. Que também o Eduardo é o proprietário, né? Foi CEO e hoje é do conselho da Mitsubishi Motors. Legal. Trouxe a Mitsubishi para o país, a Suzuki, enfim. Souza Ramos, a concessionária Ford, muito tradicional. Tem uma história no mundo automotivo maravilhosa do Eduardo. E também é um velejador fantástico, foi olímpico, né? Representou o Brasil nas Olimpíadas de 80, acho que ele carregou a bandeira em 82, se não me engano. Representando toda a seleção brasileira, toda a comitiva brasileira, a delegação toda. E tem uma história na vela fantástica. E ele construiu esse barco, ele havia construído um ano antes, pôs a raia e ganhou tudo no Brasil com esse barco. Então, na hora que eu vi esse barco à venda, fui... Que legal. Negociei, ele tinha acabado de passar esse barco por um grande amigo meu, fui em cima do meu amigo e falei, eu quero esse barco, vende para mim. Saiu de um campeão para comprar outro campeão. Ele vendeu. Obsessão, e aí nós entramos na vela de competição, por cima, né? Criou foi gosto. Muito legal. E aí já no primeiro ano já tivemos os resultados bem legais e tal, e isso foi indo até que em 2012 eu fui convidado aí pela Lexus, né? Que a Toyota sempre fui um grande fornecedor da Toyota, tivemos uma parceria muito grande sempre. A Toyota me convidou e falou, cara, traz aquele projeto de vela para cá, porque a gente está trazendo a marca Lexus para o Brasil e o guide da Lexus junto com esportes náuticos, principalmente a vela, que é muito elitizado, tem muito a ver.
E aí eu falei, pô, eu já tinha feito 5 anos com a Land Rover, a Land falou, ok, eu acho que a gente já cumpriu, né, o nosso papel aqui como marketing, e aí fomos para a Lexus e velejamos até a pandemia, até 2020, né, velejamos com a Lexus, e aí, inclusive, esse veleiro do jeito que está aí, a foto de baixo, né, que tem a foto de cima, que nós só mudamos o logo da Land Rover para o Lexus. Embaixo você vê que ele é mais estilizado e tal. Quem desenvolveu a cor, esse veleiro tinha um preto brilhante, tricote. Quando batia o sol nele era a coisa mais linda, com uma quilha de 3 metros, laranja fluorescente. Foi você que fez as cores desse veleiro e me deu as cores para a gente pintar o veleiro. Esse veleiro ganhou vários prêmios de beleza, tal. Foi um projeto muito legal. E nós temos a Axo também na divisão de tintas International, né? Nós participamos do Volvo Ocean Race. A Axo, o último veio para Itajaí, foi 16, né? 16 a Volvo 18. foi 18, acho. 18, teve um evento bem legal, né? Até a Martina Grael fazia parte da equipe, né? E a gente fez um evento bem bacana com os clientes de Itajaí. Então, tinha um Axo Nobel, todo um veleiro, depois se a produção puder colocar aqui, com a nossa marca International, né? Que participou do Volvo Ocean Race. A Axo presente nos veículos terrestres, náuticos e aeronáuticos. Aeronáutica, né? A Embraer é um dos principais clientes, mas a gente fornece produtos. Aliás, também. Na náutica, a principal tinta de fundo anti-incrustante existente no mundo é Axo. Aqui os navios usam, os barcos usam lazer, trabalho e tal. Não tem encrustamento, né, Gustavo? Então são tintas fantásticas. Esse encrustamento que você fala é do... São micro-organismos, né? Aquelas... Os caramujos, eles chamam, né? Algas. Isso acaba estragando realmente a superfície do barco. Na verdade, ele encosta, né? O Gustavo pode explicar bem melhor que eu, mas o que acontece? Ele aumenta muito o consumo de combustível, porque o barco aumenta o arrasto, aumenta a resistência, e antigamente as tintas eram o que eles chamavam envenenadas. O que tinha? Eles colocavam de fato venenos nas tintas, os micro-organismos, muito cobre, e os micro-organismos começavam a comer e morriam, só que era extremamente cancerígeno, né? Era ruim para os micro-organismos e também para o meio ambiente. E aí a Axo desenvolveu uma tinta, né? Eu não sou especialista em tintas, né, da linha internacional, linhas náuticas, é o Juliano e o Leandro, colegas nossos, mas é uma tinta que aumenta o slick. Então fica mais liso quando a embarcação toma velocidade, o micro-organismo não consegue segurar e volta para a água. Incrível. E ali não tem ninguém passeando, né? Todo mundo que está no veleiro está trabalhando e tá... Cara, e é difícil. O Gustavo ele estava no barco a motor. Assim, eu sempre fui do motor, eu era do final de semana. Eu tentei no dia do Volvo Ocean Race, fizeram uma regata ali de brincadeira com alguns clientes, e a equipe do Brasil da Axo Nobel. Como que chama aquela parte que tem um negócio que faz assim, que puxa... Coffee grinder. Aquilo ali não é pra cara que não faz fitness, não. O cara vai... Mas assim, fazendo muita força, o cara, vai... De repente, se o cara não tá bem, desiste na primeira. Né? O cara era um urso. Era um 3x4. E a vela... Quando abre a vela, assim, eu falei, cara, eu não nasci pra isso. Eu sou motor de popa. O Ozzy tá lá, aqui, ó, só no churrasquinho na lancha. Enquanto eu passo o Gustavo velejando aqui, ó. Mesmo assim, acho que ainda vem um grito lá se tiver. Não, cara, era uma regata de brincadeira, mas teve gente que entrou lá dentro e se transformou. Eu tava curtindo o veleiro lindo, os caras, a comida dos caras é em saquinho, né, Gustavo? Os profissionais, os caras, nada, zero. Todo o peso que você leva pro barco é controlado, porque ao contrário do carro blindado, o peso no barco, o peso móvel é benéfico. O peso estático é ruim, o peso móvel é benéfico. Então você chama uns caras mais... Quanto mais peso móvel, Marcão é super muito músculo, né? Muito músculo, não vai dar certo. O peso móvel, entendi. O peso móvel é benéfico, porque você tem uma área vélica, né? Explicando rapidamente, teu veleiro, quando o vento entra, se o seu veleiro está em pé, você aproveita a maior área vélica possível. Quando o vento entra, ele começa a adernar. Quando ele aderna, você vai perdendo a área vélica. Você tem isso, ele vai diminuindo, né? Você perde a área vélica. Então, quanto mais você conseguir deixar o barco em pé, mais velocidade você ganha.
Então, nós temos um limite no meu barco. No caso, eu tinha um limite de 920 quilos que eu podia levar para dentro de pessoas, de peso móvel. Porque eu trabalho muito, eu que estou no leme, eu consigo trabalhar com o peso das pessoas. Eu falo, preciso de mais 2 pessoas naquele bordo, preciso de mais 2 atrás. Eu vou sentindo no leme, vou equilibrando o barco. Conforme ele vai pegando velocidade, eu vou subindo o peso. E aí você vai ganhando desempenho. Então, se fosse livre o peso, eu poderia embarcar 1,5 toneladas de pessoas no meu barco. Num dia de vento muito forte, ia ganhar uma puta desempenho. Num dia de vento fraco, eu tiro todo mundo falou, eu só quero pôr 3 no barco. E o skipper, né? Chama skipper, né? O skipper é o timoneiro. É o timoneiro. O cara falava, vai mais pra direita. Ele mandou, eu caminhei uns 50 quilômetros dentro daquele. Vai pra lá, vai pra cá. Andei muito, eu estava fazendo caminhada, não, andando de barco. Cara, o cara joga pra lá, vai pra cá, mas agora vai pro fundo, vem pra cá. Tá todo mundo atento. Aí eu fui. Eles viram que eu não servi para aquele negócio do. O cara que está no leme, o timoneiro, ele consegue realizar. Ele consegue entender ali numa percepção fazer que o barco está precisando, né? E ele vai falando: quero mais 2 aqui, 2 lá, vem um para trás, tal, e você vai sentindo no leme, na inclinação do barco e vai levando ele num desempenho fantástico. E durante isso, lógico, né? Tem aquele barco a remo que o pessoal vai na força, tal. No veleiro, as principais funções ali da galera, realmente, eu não entendo quase nada, mas qual é a função de todo mundo que está ali? Cara, o legal é que o veleiro é uma empresa. Nós fizemos vários treinamentos, inclusive com montadoras, com o pessoal da Land Rover, da Toyota, dentro do barco, pessoas das mais diversas áreas da fábrica. Então, aquilo é uma empresa. Você tem, no veleiro igual ao nosso, que você tem 11 postos, né, 11 posições, você tem um balão, uma vela balão, aí você tem uma vela genoa, você tem uma segunda genoa, uma terceira genoa, você tem a vela grande, você tem a secretaria que cuida dos cabos, você tem o cara do coffee grinder, você tem o cara do bordo bombordo e boreste, você tem o cara que cuida dos estais de popa, e você tem o seu secretário e o tático. Então, se não tiver um entrosamento muito perfeito, como é que você faz para virar o rumo de um veleiro? Muda o veleiro de rumo, né? Você está indo para um lado, de repente você precisa virar ele. Se não tiver uma sincronia perfeita da equipe, trabalha exatamente no mesmo segundo na hora que o veleiro está virando, você perde desempenho, você perde performance, ele para, você perde velocidade. Então, a hora que o timoneiro avisa, manobra, bombordo, aborece, você começa a manobrar, o cara da vela lá da frente tem que soltar o cabo no tempo exato, o outro tem que caçar a vela para o outro lado exato, o cara da grande tem que ir ajustando no tempo que o barco está passando o tempo, o peso se movimenta exatamente nesse balanço do barco, então é uma empresa. Ainda, né? E aí o que ganha uma regata? Nós corremos contra nós mesmos. Ganha o veleiro que menos erra durante todo o percurso. Você corre contra você mesmo. E quanto tempo dá esse percurso? Você tem regatas de meia hora, regatas de dias. Nossa. Depende do Cabo Horn. Até teve um acidente, né? Nesse último, teve um dos barcos que perdeu, né? Perdeu uma pessoa, o cara não estava preso e perdeu um cara no Cabo Horn. Então, você tem N regatas. No Brasil, as maiores regatas são a Santos Rio, você tem a Recife Fernando de Noronha, você tem uma que é que sobe do Uruguai para Santa Catarina. Você tem alguns percursos grandes, né? Mas no máximo 2 dias, 3 dias aí de regata. Mas você tem umas travessias mundiais como a Volvo. Você tem aí quase um ano de regata, né? Qual que é a mística do Cabo Horn, você que manja lá? Você tem devidas proporções, né? Comparando, você tem o nosso Ponta da Joatinga aqui indo para Angra, né? Uhum. Você tem um local que você tem encontro de mares e de oceanos, diferentes temperaturas, você tem uma variação muito grande de tempo, de clima em curto espaço de tempo. Você tem uma faixa de tempo só que dá para passar no Cabo Horn. Isso, e você tem, dependendo da época, da maré, do momento que está a maré, você tem correntezas absurdas brigando, que formam ondulações enormes. Que é uma contra a outra. Então você tem um problema ali e pode acontecer de você passar lá e está uma calmaria, uma paz. Mas isso muda, essa condição muda muito rápido. Né? No minuto seguinte pode estar meio complicado. Então ali é um local complicado mesmo. Né? Que essa é a mística da navegação. Né? Eu velejei uma vez
com um amigo, e essa vez eu tive uma atividade, eu tive já lancha motor, né? Sempre pequenas embarcações e tal, mas eu gosto muito de mar, né? E a virada é muito rápida do mar, né? Eu lembro, era 31 de dezembro, acho que 21 para 22, eu tava só minha família e tal, a gente tava no Iporanga. De repente, assim, eu vi os barcos, um monte de barcos saindo, barco grande, assim, 60 e poucos pés e tal. Eu falei, mas não tá tão ruim assim, né? O pessoal já conhecia já. Cara, pensa no aperto. E eu tava no canal de Bertioga ali, né? Quando você entra no canal, tudo bem, né? Bem, e não é longe. E não é longe, mas vinha ondas, deu uma virada, entrou um vento e foi assim, Gustavo. E você ali está num lugar horrível, porque vem a ondulação, bate na pedra, volta a ressonância, a gente chama de máquina de lavar. Daí vem a onda de cá, a onda que refletiu da pedra voltando. E aí você não sabia, virou o mar. Isso vira barco. Vira barco. E aí assim, era barco saindo atrás de barco, eu tentando pegar a esteira de alguém ali, mas e onda... Quando entrou no canal, e minhas duas filhas, minha esposa, eu falei, bota o colete, se tudo dá errado aqui. Não fiquei com tanto medo, porque tinha bastante embarcação, mas eu fiquei meio assim, e tu olhava o tempo, ali era cara que entendia bem, né? Tinha os marinheiros ali, porque eu vi, o tempo tá liso, tá bom? E os marinheiros falavam, vem, alguém já deve ter cantado, veio o vento virando, tava parado. Do nada o mar fez assim, é muito rápido. Deixa eu contar um negócio interessante. Você estava falando de regata, que é tudo muito, né? Sincronizado. Muito milimétrico, sincronizado e tal. Todo barco para correr, principalmente na categoria ORC, são várias categorias, né? Mas nessa categoria internacional ORC, você não existe barcos, ou você corre numa categoria que chama One Design, aí todos os barcos são construídos idênticos e são aferidos na fábrica, e você precisa ter tudo idêntico nos barcos para ter competitividade, e aí quem chegar primeiro ganha. Ou se você tem barcos de diferentes fabricantes, você tem que ter um tempo de compensação entre eles que nós chamamos de rate, né? Então você tem um sistema que você faz uma medição completa nesse barco, qual a área vélica, qual o peso dele, qual o calado, qual a boca, qual o deslocamento, qual a curva polar, tal. Tem muitas informações que são jogadas num sistema da ORC e que te dá um rate, que é um tempo de correção. Então imagine que você correu 1 hora, você demorou 1 hora para fazer a regata. Ele joga num tempo de correção, então o teu barco tem um coeficiente de 0,985. Então você multiplica 1 por 985, você demorou para correr essa 1 hora, corrigido foi 1 hora e 3. Tá? O que vale é o tempo corrigido e não o tempo real de chegada. Sim. E aí você tem os auditores que vêm, medem o barco e tal, e a partir do momento que ele te dá o seu rate, o seu tempo de correção, né, você cria uns pontos no barco que você tem que seguir. Então, se ele mediu a tua vela e a tua vela chega até tal ponto no mastro, se você estiver correndo com aquela vela acima daquele ponto no mastro, você já está penalizado, ou levando uma vantagem. Você não pode, né? Você tem que subir a vela até aquele ponto. Se você está usando mais cabos ou mais peso, enfim, então você tem que seguir a regra que você está ali defendendo o teu rate. E isso sempre foi um problema. Toda vez que a gente pré-prepara o barco, você tem que achar todos os pontos, tal. Puta, será que eu passei do ponto máximo da vela? Será que eu subi certo? Será que topou? Será que faltou tal? E você tem uma medida para isso. Então você faz medidas nos cabos, né? Você punha marcações nos cabos, tal, para medir, para mais ou menos enxergar. Mas sempre dava aquela dúvida. Então a gente começou. Você tinha uma técnica para usar-se as velas para fazer todas as marcações dos cabos do ponto exato que tinha que parar lá na catraca. Você tinha que pôr o menino subir no mastro, colocar o cara lá em cima, alguém topa a vela, o cara lá em cima no mastro fala, vai, isso, tá na linha, mede aí. Tá. Então a gente começou, falei, peraí, gente, eu tenho uma treninha da Bosch ali na bolsa eletrônica, uma trena laser. Sim. Vamos dar uma olhada nisso. Aí o cara lá no mastro, a gente punha um refletorzinho em cima, bem no topo da vela ali, né? A gente da base seguindo... clicava, quanto deu de altura? Tanto, mede aí o cabo, quanto deu? Tanto, tal, legal, funcionou, mede com a trena normal, puta, perfeito, joia, bateu. já entendeu. Aí fiz uma reunião, galera,
Ninguém mais sobe no mastro, Não. meu. Vamos economizar olha isso tempo, daqui energia. que carrega na Energia. tomada, pelo amor de Deus, gente. O cara pode Segurança. cair de 20 metros de altura, não faz mais isso não, tá vai. vendo? Põe lá a bandeirinha em cima da vela e mede daqui pra Produtos frente. de medição Puta, até em resolveu- alto mar. Resolveu um montão de... Não é tão... lá. Imagina, né? Minha Essa, tem essa 15 aqui é anos. top de linha aqui, né? Essa daí tá parecendo um computador. Essa é pô. tão tecnológica que você nem precisaria mais daquela base para refletir. Essa tem Você até entra nas câmera, redes ó. sociais, né? Essa aí. Essa aqui tem até a Exato. câmera, você não precisa nem bater. É. Você Tá poderia vendo? provar até Linha de medição, até pro nivelamento, auditor né? da Orca, eu poderia falar, tá aqui, ó, eu gravei o que eu fiz. ó. Linha de medição e nivelamento até em alto mar, hein? Mas foi muito legal. essa... Que interessante. Essa passagem foi muito legal. Gente, eu falei Eu que- tenho essa treina com muito carinho até hoje. Ela me acompanha. É, só não trouxe aqui para Bosch, porque senão ia dar problema Não, para não ia sair poder sair. depois. Né? Ah, não, eles iam achar que eu roubei do museu, porque ela é muito antiga já. Já usou Foi uma das bastante. primeiras. Mas Que eu falei legal. que 1 hora seria muito pouco para a gente ter esse bate-papo aqui. E com certeza tem muitas e muitas histórias. A gente Puta, nem entrou em falamos de McLaren. reparação náutica ainda, né, Ney? É, fica pro você que próximo. Fui tem- diretor do Yacht Clube de Santos, da área de reparos náuticos, a área náutica, né? Dirigi o setor de reparos do Yacht Clube de Santos por muitos anos e, assim, puta, a Axo dominava lá também, mas isso vai ser papo para outro podcast. No próximo pelo jeito, né? episódio. Se a né? gente falar tudo hoje, vocês não voltam aqui mais. É, Aí a gente perde essa, Ou né, não Marcão? chamou a gente para dar uma volta lá. Que tal fazer um podcast lá na Axo? Também. Essa eu ia deixar o convite lá. aqui para vocês. Já tô me convidando. Para os testes lá. Fica o né, próximo da- para vocês das participar blindagens. conosco. É aqui do lado que a gente lá, grava, cara. tá pertinho. Vamos sim. Vamos, convite Com aceito. certeza. E aí vocês também aqui depois, se tiverem tempo agora ou mais tarde, em outro momento, conhecer também aqui as nossas fábricas. Bom. Com certeza vai ser uma Eu tive a experiência oportunidade de fazer o site tour, é bem legal. bacana. Ah lá, É, então muito Bem bom. legal. fica o convite estendido para você, Gustavo. Legal. Mas Gente, obrigado pela presença Uma de honra. vocês. Muito Muito obrigado bom passar. Foi fantástico. Para um começo de ano assim, ó, nota vai ser 1000. muito bom agora com essa parceria cada vez maior. Né, tecnologia, junta essa tecnologia top do lado de cá com a tecnologia super boa do lado de lá, super top. Cara, eu olhando tudo que ele falou sobre todas as tecnologias, onde é aplicado, eu nem imaginava que existia essas coisas assim. A gente tá nesse, né, que não é a nossa área de atuação, eu fiquei bobo, eu fiquei besta. A diferenciação, né? Hoje, o quanto você pode chegar na qualidade, no Nossa, detalhe. Personalizar a pintura que você quer, o quanto quer. É muita coisa. E acontece muito, né? Interessante. Isso Eu da fiquei bem personalização, né? E customização dá um outro podcast. Dá. O cara com vai lá e certeza, só escolhe. dele. Eu quero a faixa do meu barco ou do meu avião, no caso da Embraer, da cor do olho da minha filha. Dá pra Você ver. faz para mim? Vamos Pega o embora, aparelho. né? Tem que ir lá, você tem que olhar e encontrar. E aí você vai mais no físico mesmo, encontrando, putz, essa cor bateu, Nossa. põe um pouquinho mais de brilho, e aí você vai É uma gostando. infinidade, né? Incrível. Bacana. Muito Obrigado obrigado pelo convite, uma pela honra. presença Obrigado, de viu? vocês. Muito Oportunidade maravilhosa. Obrigado, gente. É isso aí. Pessoal, estamos finalizando mais um Papo de Pro. E hoje, nesse Papo de Pro, você já ganhou 10% de desconto e um curso grátis. É verdade. Um não, né? Vários. Então, ó, você já vai sair daqui com um curso e com desconto. Acesso, aplicativo, enfim. Foi muito bom bater esse papo, ter vocês aqui com a gente do começo ao fim. Não perca os próximos episódios, não perca os 10% de desconto já disponíveis lá, né, para vocês No navegarem site aqui, ó. lá no nosso site aqui já. Vai estar em aparecendo algum Vale lugar para aqui. convidado também, os Vale 10 pra cursos? convidado. Vale para Aí, convidado, Vamos, parceiro. feito. Apesar que ele já tem um monte de máquina Bosch ali também, mas é bom comprar mais Sim. ali para atualizar, né? Sim, isso ajudar aí. no PLR. É, ué. E nos vemos no nosso próximo Papo de Pro. Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima. Valeu, galera.